Dia 11 de março é dia dos santos Marco Chong e Aleixo Siong. A história da igreja é repleta de relatos de mártires, dentre eles, há uns mais conhecidos do que outros. Alguns nomes, como São Sebastião e Santa Luzia, são comuns entre os católicos. Outros mais recentes, como São Maximiliano Maria Kolbe, também são mais populares. Mas este texto pretende apresentar a vocês dois santos mártires desconhecidos por muitos brasileiros, que ao lado de outros se tornaram verdadeiras bases da Igreja no Oriente. Santos mártires Marcos Chong Uibai, catequista, e Aleixo Siong, seu catequizando. E antes de contarmos melhor a história desses dois santos, o Marco Chong e o Aleixo Siong, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, esse é o momento ideal para você se inscrever e ativar também o sininho de notificações. Porque ativando o sininho você sempre ficará por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. Por causa da fé cristã, os dois foram ultrajados e flagelados pelos próprios parentes na Coreia, em 1866. A oferta de vida deu origem à fé cristã na Coreia, que começa 2 séculos antes, com a iniciativa de alguns leigos. O desenvolvimento das primeiras comunidades foi solidificado apenas no século XIX, com a chegada dos primeiros missionários vindos da França. Poucos anos antes, nascia Marco Chong Ubai, filho de uma família pagã da nobreza local. Marcos se tornou professor, se casou e ficou viúvo. Foi aí que se sentiu tocado pelo testemunho de 2 sacerdotes católicos martirizados. A alegria dos padres, mesmo diante da tortura, fez com que o jovem coreano se interessasse pelo catolicismo, a ponto de pedir o batismo pouco tempo depois. Catequista, aderiu a uma vida de pobreza e austeridade. Ao lado da esposa, também cristã, se dedicou à caridade, prestando serviços aos doentes e aos órfãos, chegando a adotar uma criança. Mas seu testemunho não foi suficiente para conter a onda de perseguições que surgia contra os cristãos. Marcos chegou a ajudar muitos católicos a deixar a Coreia, mas decidiu permanecer no próprio país. Conheceu um jovem, enviado pelo então bispo São Simeão Bernoux, para ser catequizado, Aleixo Siong. Também orientado de uma família rica, Aleixo rapidamente aceitou a pregação do evangelho realizado por Marcos e se tornou cristão, abandonando a família que não aceitava aquela conversão, a ponto de ameaças e agressões físicas. Anos depois, fruto de sua intercessão, 20 membros de sua família aceitaram se tornarem cristãos. A perseguição contra os cristãos continuava. De um lado, o confissionismo, religião oficial do Estado, e de outro, as tradições de veneração de ancestrais. Marco Chong Ubai é preso. Seus algozes tentam em vão que ele denuncie outros católicos. Marcos oferece nome de cristãos que já haviam morrido, em sinal do seu amor aos irmãos e sua fidelidade a Cristo. A igreja relata que foi Aleixo quem se empenhou na tradução do catecismo e de outros textos católicos para o idioma coreano. Ao saber da prisão daquele que o havia catequizado, resolve negar a fé cristã e participa de um linchamento de um catecista. A semelhança de São Pedro, é irremediavelmente tomado por um arrependimento profundo de seus atos. Resolve visitar um bispo na prisão, recebe o perdão dos pecados, mas acaba cativo, onde permaneceu firme na fé. Em 11 de março de 1866, Marcos, aos 70 anos,
e Aleixo, aos 19, encaminharam juntos em direção ao martírio, quando foram decapitados pelos próprios parentes. Os dois foram beatificados em 102 anos depois, pelo Papa Paulo VI, e canonizados em 6 de maio de 1984 pelo Papa João Paulo II, ao lado de outros 93 mártires coreanos e 10 padres franceses. As estimativas é que cerca de 10 mil católicos coreanos foram martirizados no primeiro século de vida da Igreja naquele país. Em 2014, o Papa Francisco beatificou outros 124 coreanos, vítimas do martírio. Não há como não vincular o avanço da evangelização na Coreia do Sul à fé provada ao limite do martírio de homens como São Marcos Chong Yu-bai, catequista, e São Aleixo Yu-seong. Hoje, a Coreia do Sul vê um considerável aumento no número de católicos. Segundo o relatório do Instituto Pastoral da Coreia, em 2018, os católicos sul-coreanos eram 5.866.510, enquanto que em 1999 eram apenas 3.946.844, uma alta de 48,9%. Neste período de tempo, a porcentagem de católicos do país passou de 8,3% a 11,1%. O que se aprende com esses dois santos? Em primeiro lugar, assim como na história de todos os mártires, a inegável fidelidade a Cristo e ao Evangelho. Ainda que São Aleixo tenha apostatado, ciente do erro que havia cometido, volta confiante na misericórdia divina à comunhão da Igreja e da fé. Com eles também aprende-se que a pertença é inegociável, mesmo que quando quem exige uma negação são os mais próximos. Mais que isso, ensinam a não desistir daqueles que perseguem, colocando em prática o ensino de Jesus de orar sem cessar por aqueles. Oração aos santos Marcos Chong e São Aleixo Seong. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que o testemunho de São Marcos Chong Yu-bai, catequista, e São Aleixo Seong, de terras e épocas tão diferentes das nossas, anime o nosso coração à busca contínua do amor e fidelidade a Jesus, sabendo que, com a nossa adesão radical ao Evangelho, outros também serão alcançados, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, ainda que isto seja pago com o preço da nossa própria vida. Amém. São Marcos Chong Yu-bai e São Aleixo Seong, rogai por nós. E antes que possamos finalizar o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com as suas pessoas mais queridas. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, caso ainda não seja inscrito, claro. Por hoje é só então, irmãs e irmãos. Até a próxima e fiquem com Deus.